Olá pessoal, meu nome é Rosineia e hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, um conflito que aconteceu de 1914 até... Quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial deixou centenas de famílias destruídas, crianças órfãos, cerca de aproximadamente 10 milhões de mortos. Os Estados Unidos tornaram-se a maior potência mundial. O aumento do desemprego na Europa, o fim da Bela Época, a derrocada dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e a reformulação do mapa mundial. E, por fim, o Tratado de Versalhes. Com esse tratado, a Alemanha sentiu-se humilhada e com isso abriu o caminho para o nazismo. Então, assim, as consequências da Primeira Guerra Mundial foram desastrosas, principalmente para esses países europeus e para essas pessoas que participaram. O que levou à Primeira Guerra Mundial? Nessa época, a Europa vivia a chamada Bela Época, na qual as famílias na Europa tinham acesso às novas tecnologias que surgiu durante a Revolução. Então, essas tecnologias facilitavam a vida das pessoas. Então, entre elas, nós temos o telefone, o automóvel, o avião, entre outros. Só que esse processo, essa euforia toda, ela durou pouco. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, começou-se a acumular mercadorias e também eles precisavam de matéria-primas. Com isso aconteceu o imperialismo principalmente na África. E ali já começou a distribuição de colônias. E muitos países europeus começaram com alguns conflitos entre si. Por quê? Porque nessa distribuição de colônias, alguns ficaram com pouca região, outras com regiões mais ricas, outras com regiões menores e outros sem nada. Isso foi gerando um descontentamento. E também essas potências, elas começaram a produzir muita tecnologia militar, que é a chamada corrida armamentista. E nesse período também ficou conhecida como a paz armada. Então eles produziam muitos equipamentos militares, porém tudo na tranquilidade, por isso que é conhecido como paz armada. E nessa corrida eles começaram a fazer navios de blindagem de aço, submarinos, metralhadoras, artilharia pesadas, projetos com gás, entre muitas coisas, né? Então, isso ficou com que começasse a uma preocupação que eles já estavam prevendo que poderia acontecer, uma guerra, né? Já que o equipamento era em uma tecnologia muito avançada. E também nessa época acontecia-se o nacionalismo, essas potências, cada uma começou a olhar só, digamos assim, para o seu umbigo, um se achando melhor do que o outro. Tipo, a Alemanha, ela tinha a ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e intenso império alemão. A França tinha o revanchismo francês, a França não aceitava perder a região de Alsácia e Lorena. Então, tudo isso foi fazendo com que as tensões aumentassem. E diante dessas tensões, e como o perigo já estava iminente, eles resolveram fazer alianças. Essas alianças foram formadas pela Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente foi formada pela França, Reino Unido, Império Russo e, posteriormente, Estados Unidos. A Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, eles já se preveniram para caso começasse uma guerra. E o motivo principal para se começar a Primeira Guerra Mundial, para assim explodir realmente, foi o assassinato de Francisco Ferdinando.
Então, como esse movimento de nacionalismo foi intensificado, qualquer coisa seria um motivo para estourar uma guerra. E esse motivo aconteceu, a morte do Francisco Ferdinando, né? E a Primeira Guerra teve um grande avanço por causa do apoio da tecnologia. Isso fez com que a guerra se estourasse de uma forma mais abrangente. E a outra coisa que também a gente vai falar é sobre as trincheiras. As trincheiras eram valas que esses soldados eles faziam para se proteger. Porém, essas trincheiras depois se tornaram um perigo para eles mesmos, na qual essas trincheiras encheram de água, tinha ratos, cadáveres, fez com que aumentasse as doenças entre eles e aumentasse o número de mortes. E como eu disse anteriormente, os Estados Unidos entraria posteriormente do lado da Tríplice Entente. Isso fez com que essa tríplice acabasse vencendo a Primeira Guerra Mundial. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve-se a assinatura do Tratado de Versalhes, como eu disse anteriormente também. Então aqui tem o que eu acabei de falar. Quais foram os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? A Revolução Industrial e o Imperialismo, a corrida armamentista e a paz armada e o nacionalismo. Esse nacionalismo tinha disputa de Alsácia-Lorena e também a disputa de mercados consumidores. E, como eu disse também, aqui nós temos as políticas de aliança, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Austrália e Itália, e a Tríplice Entente formada pela França e Rússia. E aqui nós temos em rosa os países da Tríplice Entente e em amarelo a Tríplice Aliança, em verde os países neutros dessa. O motivo principal, como eu disse, no dia 28 de junho de 1914, um estudante bósnio assassinou o herdeiro do trono Áustria, Francisco Ferdinando, e sua esposa em Sarajevo, capital da Bósnia, né? Que nós temos uma ilustração do assassinato de esposa. Como eram os combates nas trincheiras? Então, nós temos aqui soldado dentro das trincheiras, né? Quem começou com esse combate foram os franceses e alemães. Eles cavavam as trincheiras ao longo de toda a frente ocidental, protegido por arames farpados. O exército se enterrava em trincheira onde a lama, o frio, os ratos, o tifo mataram tanto quanto as metralhadoras, como eu disse antes. O fim da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1917, os Estados Unidos decidiram entrar na guerra. Eles se posicionaram do lado da Tríplice Entente, já que tinha acordos comerciais milionários envolvidos com países como a Inglaterra e França. Esta união foi crucial para a vitória da Entente, que acabou forçando os países derrotados a assinar a rendição. A partir de então foi feito o Tratado de Versalhes, que impôs aos derrotados fortes restrições, fazendo com que, por exemplo, a Alemanha reduzisse seu exército, que fosse mantido um controle sobre a indústria bélica do país, a devolução da região de Alsácia-Lorena, a França, além de ter que pagar os prejuízos da guerra. Agora, uma coisa que a gente não falou naquele mapa mental, né? As mulheres na Primeira Guerra Mundial. Como os homens foram chamados para a guerra, as mulheres precisaram fazer o trabalho masculino. Então, elas começaram a se ocupar de diversas profissões. E aqui nós temos, durante a Primeira Guerra Mundial, um número sem precedente de mulheres se juntou ao esforço de guerra. Apesar de não terem participado do combate tradicional, essas mulheres responderam ao chamado para a ação e preencheram o enorme vazio forçado de trabalho deixado pelos soldados enviados para... Aqui nós temos algumas imagens que falam sobre as mulheres trabalhando na área da saúde, mulheres trabalhando na área rural e aqui mulheres trabalhando em fábricas. Embaixo tem um site, caso vocês queiram dar uma olhada e ler mais um pouquinho e ver as imagens, né? E o Brasil? Como o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? No primeiro momento o Brasil se manteve neutro, depois optou-se em entrar
do lado da tríplice entende também, né? No início da Primeira Guerra Mundial, o Brasil optou por se manter neutro. Porém, em 1917, o governo brasileiro decidiu apoiar os Estados Unidos, que romperam relações diplomáticas com a Alemanha. A participação do Brasil foi modesta, já que não possuía grandes recursos bélicos. Assim sendo, o país limitou-se a fornecer apoio pontual em colaboração nos combates aéreos e marítimos, bem como no auxílio aos feridos no campo de batalha. Então, aqui nós finalizamos um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial.